Está com o professor Paulo Zon, da Universidade Federal de São Paulo. Professor, seja bem-vindo aqui. Boa tarde ao senhor. Boa tarde. Professor, nós temos, surgiu essa nova cepa, houve alguma conversa, mas o que a gente tem é que as pessoas começam a achar que a vida já voltou ao normal. Qual é a realidade que o senhor vê hoje? Olha, a realidade que eu vejo é uma mudança muito grande da gravidade da doença, né? Quem acompanha desde o início, né, a gente... Que foi uma menção do senhor na entrevista recente aqui, que deu entre linhas. Eu fiz uma entrevista que eu até falei sobre a quarta dose, depois Sim. Eu falei sobre efeitos colaterais, né? Então, o que está acontecendo, que a gente tem observado, eu tenho visto mais pacientes com efeito colateral do que com a doença. E a doença, realmente, assim, ela diminuiu muito de gravidade, né? Os casos que eu tenho visto atualmente, né, são casos que aparecem muito mais uma gripe, um resfriado, uma gripe, do que propriamente... Até a gente ter uma interpretação estranha disso, porque, assim, quadros extremamente leves com PCR, que é de exame positivo, né? Porque, vamos dizer, você está vendo o material genético do vírus, né? Mas o que está acontecendo é que os quadros são muito mais leves, né? A gente está vendo pacientes com poucos dias melhorando, né? E sem evoluir para aquele quadro grave, aquele quadro respiratório que ocorre por volta do 10º dia. Doutor, quando o senhor fala de efeitos colaterais, o senhor está falando depois da segunda dose ou depois da terceira dose? Olha, eu tenho um número relativamente grande de pessoas que têm todas as vacinas e todas as doses. Tem dose única, tem paciente com 2 doses com efeito colateral, tem paciente com mistura de vacinas, né? Então, na verdade, assim, os efeitos colaterais que a gente está observando, até isso está virando motivo de um trabalho, é que qualquer vacina em qualquer dose pode provocar, principalmente, efeitos de coagulação. Quando o senhor fala que, por exemplo, mesmo com essa nova variante, os efeitos estão cada vez mais leves e você não tem um avanço da doença na pessoa, ou seja, para quadros mais graves, o senhor acha que as pessoas começam... Porque o governo tem feito uma campanha para a pessoa concluir o que ele chama do processo vacinal completo, segundo o governo federal, de 3 doses, o governo do estado de São Paulo fala até em 4 doses. As pessoas, elas estão começando a questionar se é preciso e se devem tomar a terceira dose, visto que pessoas que tomaram a terceira dose pegam o Covid, mas pegam de uma maneira mais leve? O Piotr, vamos dizer assim, isso é uma coisa... por exemplo, as pessoas que estão adquirindo a doença são pessoas, na grande maioria, vacinados. Né? O fato de falar se é mais grave ou menos grave, a gente também não sabe, porque, vamos dizer, você pode atribuir isso ao vírus, né? E não a por exemplo, assim, uma vacinação que não produziu o efeito desejado em termos de proteção, isso está no mundo inteiro. Você pega Reino Unido, 80% dos internados vacinados aqui, até teve uma publicação do Hospital Emílio Ribas, dizendo que 80% das pessoas internadas não eram vacinadas, né? Daí, quando foram indagados por que eram não vacinados, aí disseram, não, para a gente só é vacinado se toma 3 doses, né? Ou seja... Sim. É uma coisa... A Austrália abriu agora o país para turismo e considera 2 doses. O vacinado para a Austrália, ou seja, o que gera uma dúvida gigantesca nas pessoas, porque o que é exatamente o ciclo completo de vacinação? Pois é, só lembrando que o governo do estado de São Paulo dizia que a eficácia em torno da proteção seria 100%, depois caiu para... Foi caindo, né? De repente virou uma segunda dose, uma terceira dose. Uma vacina é vendida com a ideia de imunizante. Quando as pessoas começam a pegar muito aquela doença, por mais que seja de uma forma menos grave e que não evolua para um quadro grave de levar as pessoas ao hospital com risco de morte, enfim, as pessoas começam a entender que aquilo não foi exatamente um imunizante, foi um atenuante, para usar exatamente a expressão. Não que esteja se tirando aqui a importância e o valor da vacina, porque se a gente está voltando a alguma naturalidade na vida, foi porque nós tivemos, sobretudo, essas 2 doses. Mas eu volto a essa questão da terceira dose, porque, doutor, obviamente a gente vive conversa com as pessoas, eu tenho visto cada vez mais pessoas dizendo que não vem necessidade da terceira dose, porque elas falam, pô, essa vacina foi feita por um vírus que não existe mais. Eu vou tomar uma terceira dose de um vírus que tem uma cepa diferente agora que não impede o contágio? O Piotr, o que está acontecendo também,
além desse fator, né, de falar, olha, se você tinha um vírus, esse vírus mudou, porque a vacina é feita para uma determinada parte do vírus. É diferente da doença natural, que é a que melhor imuniza, né? Obviamente você tem que tratar, mas a que dá imunidade a gente vê pelos anticorpos. E uma coisa que está acontecendo muito é que pessoas estão começando a observar pessoas próximas ou parentes com efeitos colaterais. Então tem muita gente que está colocando uma certa dúvida em relação a tomar ou não tomar a vacina. Porque está muito claro, eu acho, que a gente vê, por exemplo, essa discussão toda em relação à terceira dose, e acho que a quarta dose vai entrar em desuso, porque se eu tenho uma falta da naturalidade... Bom, só agora são 4 horas e 26 minutos, você está acompanhando Entre Linhas, o Dr. Paulo Son está conosco aqui. Porque se eu vejo em que pessoas que tomaram 3 doses estão tendo vírus e elas já se sentiram protegidas com as 2 doses, e aí você tem mais relatos de pessoas que começam a dizer, eu estou sentindo coisas que eu não sentia antes. Pode ser que o senhor é médico, o senhor sabe muito bem, tem efeitos psicológicos, tem doenças psicológicas, mas tem doenças que podem ser medidas. Aliás, o senhor fez menção dias atrás, e a gente recebeu muita repercussão disso, do exame que é possível detectar se a vacina produziu algum efeito colateral naquela pessoa, é isso? É um efeito em relação à coagulação do sangue. Especificamente então, na coagulação. Então, assim, quando se forma um trombo, um coágulo, você tem participação de plaquetas, você tem participação de hemácias, tem participação de vários elementos, inclusive de fibrina. A fibrina é produzida no fígado e era como se fosse como se ela amarrasse o coágulo, né? E ela acaba desprendendo da fibrina uma substância chamada dímero D de dado, que é muito usado para se fazer diagnóstico de trombose, de infarto, de uma série de processos de coagulação. E o que a gente está encontrando agora, outros colegas estão fazendo também, é dosando o dímero D mesmo em pessoas assintomáticas, encontrando esse dímero D alto. Isso significa que tem coágulo que pode ser microcoágulo, né, que você não vê quando você faz, por exemplo, exames de imagem, quando você faz Doppler, né, você não encontra. Mas esse microcoágulo, ao longo do tempo, pode se tornar um coágulo perigoso? Então, isso é uma grande dúvida, porque é uma coisa recente. Sim, muito nova, claro. Muito nova. Compreensível. Então, tem casos que você tem macrocoágulos mesmo. Você tem, por exemplo, situações de pós-vacina de coágulos no pulmão. E agora, esse microcoágulo, as pessoas têm sintomas assim, não tão evidentes assim, de falta de ar, mas é muito mais cansaço, dores pelo corpo. Né? E a gente tem observações até de pacientes que tomaram a vacina 6 meses atrás com coágulo. Sim. Com dímero D aumentado. Obviamente que existe tratamento para esse processo de coagulação. Bom. Então, se você fez o diagnóstico, você tem um jeito de parar com esse processo. Doutor, rapidamente, qual é o nome do exame? O nome do exame é dímero D, de separado. Doutor, obrigado pela gentileza de nos atender mais uma vez aqui no Entre Linhas. Viu?